Bom, gente, vocês devem estar acompanhando as notícias aí dos últimos dias e nesse final de semana a extrema-direita foi vitoriosa na Alemanha. Rolaram as eleições parlamentares, né, as eleições para o Bundestag, que é o parlamento alemão, e a extrema-direita, representada pelo partido AfD, Alternative for Deutschland, se tornou o segundo maior partido dentro desse cenário político eleitoral da Alemanha e se consolidou numa vitória bastante acachapante sobre outras forças já muito mais tradicionais e também tem demonstrado um ponto importante para a gente. Será que nós estamos vendo a história se repetir? E como diria Marx, primeiro como tragédia e depois como farsa. Então, no vídeo de hoje, a gente vai analisar o que foi o processo eleitoral alemão desse domingo, entender por que a extrema-direita cresceu tanto e entender também o que isso tem a ver com o processo de reunificação da Alemanha. Mas antes da gente continuar, eu quero mais uma vez te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também te convidar a se tornar membro deste canal. Por apenas R$5 por mês, você acessa lives extras, todo o nosso conteúdo que fica gravado e a gente também tem conteúdo exclusivo para vocês. Então não deixe de clicar no Seja Membro aqui embaixo e também de conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o nosso clube de leitura do História Cabeluda. O link também está aqui embaixo. O nosso primeiro livro a ser debatido vai ser o livro do Clóvis Moura, importante militante comunista e militante do movimento negro, no dia 17 de março para todos os apoiadores do programa, tá bom? Então não deixa de conferir os links aqui embaixo e vamos embora. Para a gente poder começar a nossa análise, para a gente poder começar a nossa conversa, a gente vai dar uma olhadinha nos resultados eleitorais, comparando a eleição do Bundestag em 2021 com a eleição em 2025. Vamos lá. Olha só. Então aqui a gente tem os gráficos que foram tirados do site politico.eu, tá? E aqui a gente pode observar o volume e o número de votações em 2021 e em 2025. Então, em 2021, a gente teve a vitória bastante considerável do Partido Social Democrata da Alemanha. Esse Partido Social Democrata da Alemanha é o Partido Social Democrata lá do começo do século XX, lá quase no final do século XIX, tá? Então é um dos partidos de esquerda mais longevos, mais antigos em atividade até hoje, e representa o corpo da hegemonia da esquerda, né? Então, o Partido Social Democrata é o maior partido de esquerda da Alemanha, é o que tem uma presença muito grande dentro da política germânica. Em segundo lugar, em 2021, ficou o partido da União dos Democratas Cristãos, né? Se você lembra muito bem aí da Angela Merkel, né? Mãozinha da Angela Merkel, ela fazia assim, né? A Democracia Cristã é a coalizão de direita da Alemanha, né? Mais hegemônica, alguma coisa que a gente poderia dizer que é parecido com um PSDB da vida, o MDB da vida, né? Enfim, uma galera aí que tem como eixo programático um programa de economia liberal, com uma visão conservadora e que governou a Alemanha por muito tempo, né? Por muito tempo. Angela Merkel foi premier da Alemanha por uma porção considerável de tempo. Logo depois a gente tem os Verdes, que é um partido notoriamente ligado às causas ambientais, que tem uma aproximação também muito grande com a FDP, né, que não é o que vocês estão imaginando, né, mas é o Partido da Livre Democracia, que são estratos mais liberais, né, da população em geral. E aí, em 2021, a gente teve, com 10% das votações, a Alternative for Deutschland, né? A AfD, que é Alternative for Deutschland em alemão, e que ficou com 10,4% dos resultados eleitorais em 2021. E aí a gente tem outros partidos menores e tal, e uma outra coalizão de esquerda, que não é um partido comunista, né? Que não é exatamente um partido comunista e tal, mas que está à esquerda dos sociais-democratas, por exemplo, ainda que de uma maneira insuficiente para poder se dizer que é um partido revolucionário, né? Uma coisa assim. Beleza. Então, nesse cenário aqui, a gente teve o processo eleitoral da Alemanha em 2021. Passados 4 anos, o que acontece é que a gente tem uma mudança de cenário, né? Então, antes, o governo que era feito por uma coalizão entre o Partido Social Democrata, os Verdes e alguns setores do FDP,
vai ser completamente tomado, né? Vai ser completamente tratorado por uma nova conjuntura. Então, o que aconteceu? Olha só. Agora, em 2025, a gente teve a eleição da maior parte da social-democracia cristã, né? Aqui a gente está vendo dos democratas cristãos, com 28,5%. E aí a gente tem um dado muito importante, né? A gente consegue observar que a Alternative for Deutschland cresceu o dobro do que havia conquistado de votos em 2021. Isso já vinha numa esteira de vitórias eleitorais, né, de vitórias políticas da Alternative for Deutschland, principalmente porque nas eleições para o Parlamento Europeu, que é quando você decide quem vão ser os parlamentares do Parlamento Europeu, que é a galera que vai decidir pela União Europeia, a Alternative for Deutschland já havia conseguido uma vitória considerável, né, nesse contexto. E a social-democracia, né, o SPD, os Verdes e o FDP caíram demais. Demais. O SPD caiu quase 10% do percentual de votação. Os FDPs caíram mais de 7% e os Verdes caíram 3%. Em contrapartida, a gente viu o crescimento tanto da esquerda, né, dessa organização de esquerda que eu comentei, que não chega a ser um partido revolucionário, mas que está mais à esquerda da SPD, e dessa BSW, né, essa aliança que é uma aliança recém-formada e que tem uma proximidade com aspectos da economia liberal, também uma organização conservadora, etc, certo? Então, o que aconteceu aqui? Né? Por que isso ocorreu? Bom, o que acontece é que em 2021 a social-democracia conseguiu uma vitória e formar um governo de maioria, né? E essa coalizão foi liderada por esse cara aqui, que é o Olaf Scholz, acho que é assim que fala, Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha, né? Que é o grande mandante aí do poder executivo. E que é notoriamente conhecido por ser o portador de um carisma negativo, né? Não chama ali muito as massas, não tem ali aquele molho, não tem uma vibe de gostoso, né? Não tem uma vibe de gostoso, então isso acaba complicando a situação para poder governar a Alemanha, certo? Mas o que acontece então é que o governo do Olaf Scholz, ele se caracterizou por ser um governo que vai juntar a social-democracia, os verdes e os FDPs. E nessa junção, o governo do Olaf Scholz foi um governo que manteve um programa de austeridade na Alemanha. Porque com essa coalizão formada, né, pela SPD, pelos verdes e pelos FDPs, a principal tônica de discurso da Alemanha nessa época foi de precisar realizar concessões políticas para poder impedir o avanço das organizações de extrema-direita, até mais do que dos democratas cristãos, né? Nada do que a gente não conheça, né? Nada do que a gente não esteja habituado a saber, porque a gente passa por um processo muito similar. Então, o que acontece é que o governo do Scholz, ele se caracterizou por ter políticas bastante liberais, incluindo privatizações, incluindo políticas de austeridade, corte de benefícios sociais, atraso na deliberação e na aprovação de impostos que pudessem incidir sobre a burguesia e os capitalistas e tal. E aí um governo que nasceu muito fragilizado por esse contexto, mas que quando adotou, né, essa linha neoliberal, essa linha de equilíbrio das forças, né, por assim dizer, acabou cavando a própria cova, né? Sem surpresa, né? Sem surpresa. Coalizão Semáforo. Não, é isso mesmo. É esse nome mesmo. Obrigado. Tá? Então aqui, ó. Um resultado muito interessante para a gente observar é que o governo do Olaf Scholz, né, foi o governo que foi duramente afetado pelas questões relacionadas a um conflito e que boa parte dos partidos aqui da Alemanha são favoráveis à sua continuidade, que é a guerra da Ucrânia, né? Então a guerra da Ucrânia ela foi um evento muito importante porque ela vai acabar levando a uma comoção pública por parte desses setores da classe dominante em favor da continuidade da guerra da Ucrânia, né? Em favor dessa continuidade até um determinado momento em que a economia alemã passou por alguns maus bocados e que impediu ela de continuar financiando e vendendo armas para a Ucrânia, né? Mas todos esses partidos aqui,
todas essas organizações são favoráveis ou à manutenção da guerra na Ucrânia ou são favoráveis à manutenção das relações da Alemanha como vendedora de arma para outros conflitos. Então, uma pauta que é muito interessante é que a AfD ela já se posicionou contrariamente à continuidade da guerra da Ucrânia. Mas não porque ela é da paz, né, ou porque ela é favorável à autodeterminação, não tem nada de geopolítica nisso, né? A Alternative for Deutschland, que é o partido de extrema-direita, ele é mais focado em uma perspectiva de construir um imperialismo alemão que seja independente da OTAN ou dos Estados Unidos. Então é uma ideia de apoio à guerra em que a Alemanha não é um estado satélite nessa relação, né? E aí o que acontece é que o governo do Scholz, o governo da social-democracia, essa coalizão, sofreu muita pressão por parte das forças dos democratas cristãos da Alemanha, né, do CDU e do CSU, que é esse partido aqui, né, que é essa coalizão aqui. E aí adotou políticas que favoreceram a continuidade da guerra. E alinhado a isso, você também tem um outro problema, que a Alemanha foi duramente afetada pelas sanções que foram aplicadas à Rússia, né? Já que uma parte considerável da Alemanha dependia do gás russo, que chegava pelo gasoduto chamado Nord Stream, e aí chegava o gás e agora parou de chegar. E isso acabou levando também a um crescimento dessa insatisfação, um crescimento dessa crise de maneira mais generalizada. E aí o que rola é que o programa que essa coalizão semáforo aplicou foi um programa que deixou os trabalhadores alemães muito insatisfeitos. Porque foram programas que cortaram seus benefícios sociais, porque foram programas que não resolveram os gargalos que existiam na oferta de serviços do Estado. Você tem uma série de questões e, em contrapartida, você tem um programa de austeridade, né? Então um programa de corte de gasto, de privatização, você tem um programa ali de ajuste fiscal, blá, 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 blá. E, por outro lado, você tem a manutenção do financiamento da guerra da Ucrânia, né? Então, né, gatinha, vamos analisar aí, vamos pensar o que você quer fazer, tá? E aí o que rola é o seguinte, olha só esse mapa que mostra a diferença do cenário eleitoral em 2021 para 2025. Se liga. Olha isso aqui. Então, em 2021, como vocês podem observar aqui no mapa da esquerda, a gente tem uma vitória muito grande da social-democracia, especialmente na região aqui que compreendia uma parte da antiga Alemanha Oriental, né? O norte da Alemanha, a gente tem partes aqui do oeste alemão, o sul, né, que eu acho que é a região da Baviera, praticamente dominado pela democracia cristã, o que não muda muito o cenário de uma para outra, né? Mas aí, em 2025, acontece isso aqui. Acontece isso aqui. A social-democracia perde praticamente todos os seus distritos vitoriosos, perde praticamente tudo, e a gente vê uma ascensão meteórica da Alternative for Deutschland, especialmente no que hoje a gente chama do que a gente chamava, né, a antiga República Democrática Alemã, né, a antiga Alemanha Oriental, né? Então, é muito interessante, né, porque a gente pode observar essa ascensão e tentar entender como é que a região, que era a região socialista, que era a região de esquerda, né, que era a região que tinha um governo popular, que você tinha um estado de bem-estar social muito mais avançado, etc, etc, conseguiu chegar a esse estado das coisas, né? E aí, aqui, é claro, não é preciso fazer muito esforço para entender que a alternativa para a Alemanha, ela vem como uma aparente alternativa em um cenário em que as políticas neoliberais e as políticas liberais ganharam essa hegemonia e aparentemente se tornaram a única alternativa, né? Então, a alternativa para a Alemanha aparece nesse contexto com um discurso antissistema, que vai ser muito importante para poder angariar o apoio das suas forças políticas. Esse crescimento do CDU, do CSU, né, da democracia cristã, dessa coalizão liberal conservadora,
acabou sendo a vencedora das eleições de 2025, com 28,5%. Bem naquele cenário, né, bem naquela toada de votar no menos pior para evitar que o mal maior ascenda, né? Então você tem essa perspectiva de que a democracia cristã, entre malha e malha, representa um mal menor do que a alternativa para a Alemanha. Então isso acabou levando muitos eleitores da social-democracia, da esquerda e tal, a votarem na democracia cristã, mas não pode ser visto só dessa maneira. A gente tem que entender também que essa falta de adesão à social-democracia da Alemanha é produto exatamente do programa político da social-democracia da Alemanha, que foi aplicado e permitiu com que essas outras organizações de extrema-direita conseguissem crescer nesse contexto e parecerem uma alternativa, né? Então a gente tem aqui 20,8% da alternativa para a Alemanha, 28,5% da democracia cristã. Muito dificilmente a alternativa para a Alemanha, então deixa eu até trocar de câmera aqui para poder fazer essa análise. Muito dificilmente a alternativa para a Alemanha vai conseguir fazer parte e compor o governo da democracia cristã. Eu acho que é mais provável que a social-democracia, os verdes, etc., façam um rebaixamento ainda maior do seu programa para aderir à social-democracia cristã, tá? Então, acho que existe uma improbabilidade da alternativa para a Alemanha crescer dentro do governo alemão nesse contexto, nesse cenário, mesmo porque esse partido representa um viés até de resgate do nazifascismo, de resgate do nazismo, que muitas dessas outras organizações não vão compactuar, né? Bom, pelo menos por hora, né? Pelo menos por hora existe esse descompasso. E aí o que acontece é que a alternativa para a Alemanha, a Alternative for Deutschland, ganhou uma projeção muito grande nesse último período, exatamente porque ela conseguiu sequestrar essa necessidade de radicalidade por parte dos trabalhadores alemães, que se veem cada vez mais pressionados pelo capital, que se veem cada vez mais pressionados pelas políticas liberais, e aí, como é típico de qualquer movimento de extrema-direita, como qualquer partido de extrema-direita ou de organização que compactua com isso, você tem a grande demagogia dessa alternativa para a Alemanha, né? O que é essa demagogia? Demagogia, né, de falar que quer fazer mudança, que quer alternativa, que quer isso, aquilo outro, mas que, na verdade, é favorável à continuidade das políticas capitalistas que são aplicadas na Alemanha. Com uma diferença importante. No caso da alternativa para a Alemanha, houve um crescimento em apoio ao seu discurso, principalmente porque a Alternative for Deutschland fala mal da União Europeia. Fala sobre como a União Europeia foi uma organização criada para poder garantir o lobby ali de uma certa parte das... eles não vão falar burguesia, capitalistas, né? Eles vão falar do sistema, né? Eles vão falar do establishment, né? Então, para a AfD, a União Europeia, a zona do euro, foram criadas para poder garantir a permanência de um certo establishment no poder. E aí, nesse sentido, eles até têm razão. Só que eles não apresentam uma alternativa que seja verdadeiramente popular. Como eu havia comentado, a AfD ela é bastante crítica com relação à presença da Alemanha na guerra da Ucrânia, como financiamento, mina de armas e tal. Mas ela é a favor da continuidade, por exemplo, da venda de armas para Israel na guerra contra a Palestina. Então não é um eixo estratégico, programático, né, que é diferente do que já existe hoje, né? Mas a grande questão é que a AfD conseguiu essa ascensão toda porque na eleição do Olaf Scholz, que se representou uma possibilidade de mudança à esquerda, né, uma oportunidade ali de você conseguir diminuir a influência da democracia cristã e conseguir avançar mais, a social-democracia alemã aplicou um programa de austeridade. Aplicou um programa de corte, aplicou um programa que é típico da direita, que é típico do pacto liberal conservador, sob a justificativa de que precisamos evitar o mal maior, né? Então, mais uma vez, a gente vê que esse reformismo, né, que essa política reformista por parte da social-democracia alemã, ela está sendo, de alguma maneira, a antessala da ascensão da extrema-direita na Alemanha. Ela é a antessala disso.
E aí, né, mais uma vez aí mostrar para vocês o mapa. O resultado tá aí. Né? O mapa explica isso aqui. Então, tipo, acho que a gente vê a ascensão desses fenômenos de extrema-direita pelo mundo, né, como é o caso na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, não dá pra gente focar no argumento tipicamente progressista, né, tipicamente proferido aí pelas forças dominantes da esquerda, de que todo mundo é burro, todo mundo é fascista, todo mundo cai em fake news, né? Não dá, né? Não dá. Não dá pra cair nessa lorota. Então tem alguma coisa acontecendo, entendeu? Tem alguma coisa sistemática acontecendo. Tem alguma coisa organizada acontecendo, que é o reflexo da própria luta de classes, né? Que é o reflexo daqui, sabe? É o reflexo daqui. E aí, peraí que eu vou só voltar pra tela. E aí o que acontece é o seguinte, né? A gente olha para essa situação e para essa circunstância e percebe que essa proeminência, essa maior participação da Alternative for Deutschland no leste da Alemanha, onde era a Alemanha socialista, tem uma razão de ser. Existe um motivo histórico para a gente estar vendo esse tipo de movimento crescer nesse lugar. Tem vários veículos jornalísticos, né, que falam que isso está acontecendo porque na República Democrática Alemã todo mundo era igual. Né? Todo mundo era igual, não tinha variedade, né? Não tinha gente diferente, e isso acabou levando a um crescimento dos movimentos neonazistas ou fascistas nessa região, que tentam reabilitar o período do nazismo, porque ele seria um período de melhor estabilidade, de melhor vida das pessoas. E isso é mentira, tá bom? Isso é mentira. Mentira por quê? Porque não só esses problemas, né, essas questões têm um fundo muito mais profundo, né? Tem uma questão de fundo muito maior do que só achar que isso é proveniente, vindo da cabeça das pessoas, né? Tipo, as pessoas são conservadoras, elas nasceram assim, né? Elas são desse jeito. Não, isso tem uma razão de ser. E a razão de ser é porque no processo de reunificação da Alemanha, ali entre 89 e 90, a República Democrática Alemã foi completamente devastada pelas políticas liberais que foram impostas pela República Ocidental, pela República Federal da Alemanha, né? Que era a república da parte capitalista. O que acontece é que você vai ter, nesse processo de reunificação, políticas que vão ser usadas pela Alemanha Ocidental para poder garrotear completamente qualquer tipo de política, qualquer tipo de estrutura minimamente, por assim dizer, que a Alemanha Oriental tinha. Então, a Alemanha Oriental era um país que tinha muitas indústrias, era um país que tinha muitos recursos, que, tudo bem, você tinha uma diferença econômica considerável da Alemanha Oriental, da Alemanha comunista para a Alemanha capitalista. Existia, mas porque historicamente a maior parte das indústrias da Alemanha fica no oeste, não no leste. Né? Uma parte considerável das matérias-primas que a Alemanha vai acessar para poder fomentar sua indústria ficam no oeste, não no leste. Você tem, na República Federal Alemã, o financiamento via Plano Marshall dos Estados Unidos, que garantiu uma reindustrialização muito mais acelerada. E, ao mesmo tempo, na Alemanha Oriental, você vai ter dificuldades que são impostas desde o princípio, porque a República Federal Alemã não reconhecia a República Democrática Alemã como um país. Vai demorar para reconhecer como um país. Vai demorar para poder reconhecer. Por quê? Porque queria a reunificação sob as regras e sob a tutela do seu modo de produção capitalista. E aí vai ter muita gente que vai olhar esse vídeo e vai falar: mas as imagens do Muro de Berlim mostravam as pessoas do leste indo para o oeste, logo o oeste era melhor. Olha, esse tipo de análise ele precisa ser feito com bastante cautela. Porque, de fato, o oeste ele tinha mais mercadorias, ele tinha mais chamarizes, né? Ele tinha mais essa coisa da propaganda e não sei o quê. E aí você tem setores consideráveis, né, dos alemães, especialmente aqueles nascidos ali dos anos 70 para os anos 80, em que você tem um freio da luta de classes, em que você tem uma desorganização política geral da sociedade, e que vão acabar se identificando com esses padrões de consumo que eram padrões veiculados na Alemanha Ocidental.
e o que era bastante comum, né? E aí você vai ter todo essa mitologia, essa ideia em torno da superioridade da Alemanha Ocidental, e que vai acabar, e que acabou construindo o imaginário e o senso comum, né? Geral. Isso não significa dizer que a Alemanha Oriental não tinha seus problemas, né? É claro que ela tinha. Claro que ela tinha. Mas a Alemanha Oriental foi um estado em que havia um estado de bem-estar social muito mais estabelecido do que na Alemanha Ocidental. Então, com relação, por exemplo, ao direito das mulheres ao trabalho, ao aborto, etc, etc, a Alemanha Oriental era muito mais avançada. Né? Muito mais do que a República Liberal, né? Do que a República Capitalista, que garante os direitos, não sei o quê. Com relação ao acesso à educação, à universidade e tudo mais. A minha meta hoje não é tanto falar da Alemanha Oriental, porque eu acho que não faz sentido falar isso agora, mas eu queria deixar para vocês uma indicação de livro. Tá? Eu queria deixar para vocês a indicação de uma obra que é muito boa para poder entender esse contexto geral, até de um ponto de vista crítico, tá? Para vocês entenderem também como é que foi a história da República Democrática Alemã, tá bom? Que é esse livro aqui. República Democrática Alemã. Estado policial ou paraíso socialista? Tá? Então, esse livro aqui, publicado pela Lavra Palavra, é um livro que é um livro pequeno e que vai trazer algumas reflexões e diferenças com relação à sociedade que existia na RFA, na República Federal da Alemanha, e a RDA, a República Democrática Alemã, tá bom? Então esse livro é muito bom para poder entender todo esse contexto. Mas voltando. Então o que acontece é que a partir dos anos 90, você teve o início de um movimento por parte da República Federal Alemã para poder colocar a República Democrática Alemã no seu bolso sob as suas regras. Então tiveram várias políticas que foram colocadas e aí aceitas pelo Partido Socialista Unificado da Alemanha Oriental, que era o SED, aceitas de qualquer jeito, porque era a linha política de que haveria uma possibilidade de, enfim, de adaptação. É o reformismo, né? O reformismo dos anos 80 nos trouxe até aqui de novo, né? E tem uma das políticas que eu acho até interessantes para vocês conseguirem ter essa dimensão do que isso significou para a Alemanha Oriental, que foi a atenção para o alemão de centavos. Atenção. Treuhandanstalt, ou Treuhand. Treuhand. Como é que fala? Deixa eu ver. Treuhandanstalt. Puta merda. Ó, uma das políticas mais famosas que foram colocadas pela República Federal Alemã sobre a República Democrática Alemã foi a Treuhandanstalt. A Treuhandanstalt. consistiu em ser uma instituição que seria a grande responsável por comprar as empresas que existiam na Alemanha Oriental para elas poderem se adaptar à administração pública no processo da reunificação da Alemanha. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, em 1990, a Alemanha Oriental ela tinha mais de 8 mil empresas. Existiam mais de 8 mil empresas abertas na Alemanha Oriental, que eram feitas em sociedade com o Estado, em que você tem ali uma relação jurídica diferente do que é na República Federal Alemã. Essa política ela vai ser responsável por tomar o controle de muitas empresas da Alemanha Oriental, em que a gente tem de 3 a 4 milhões e meio de trabalhadores alemães que ficavam nessas áreas. E aí são áreas diversas, né? De montadoras, siderúrgicas, várias empresas de tecnologia, etc, etc. Quando essa política foi tocada, isso significou um processo de privatização dessas empresas. Isso significou uma compra e uma adequação a essas empresas que tinham uma forma jurídica específica da Alemanha Oriental, que era uma forma jurídica socialista, para a forma jurídica capitalista, se tornaram empresas 100% privadas. Resultado disso, existiam por volta de 45 mil estabelecimentos na Alemanha Oriental. Depois dessa política, o número reduziu para 14.600 empresas. Para aproximadamente 14.600 empresas. Ou seja, você teve um encerramento
você teve um ataque muito grande à organização econômica da Alemanha Oriental. Então isso jogou os trabalhadores da Alemanha Oriental em uma situação de profunda carestia, de muitos problemas. Porque antes eles viviam dentro de um estado, no estado da RDA, que tinha escola, universidade, saúde, tinha montadora de carro popular, você tinha várias estruturas, instituições que garantiam a dignidade da vida delas. E aí, com a aplicação desse programa, o que acontece é que esse programa vai acabar com tudo isso. Porque vai tirar as políticas sociais, porque vai colocar essas empresas sob a tutela agora da forma jurídica capitalista, porque vai colocar a Alemanha Oriental com a circulação do marco alemão. O marco alemão, o marco ocidental, vai ser introduzido na Alemanha Oriental e vai acabar fazendo com que a Alemanha Oriental se individe muito rapidamente, vai quebrar a Alemanha Oriental. Então você tem uma série de políticas nesse sentido, durante a reunificação, que vão prejudicar muito a vida dessas pessoas. E aí, anos 90, né, a década neoliberal, né, em que o neoliberalismo come solto em todos os lugares, você tem uma hegemonia de esquerda que vai se construir dentro desse cenário, que é uma hegemonia de esquerda que é do social-democracia. Como que é essa hegemonia de esquerda, né? Depois que essa década de 90, essa década neoliberal, ela se torna super dominante, a maior parte dos partidos de esquerda, e isso não só na Alemanha, isso vai ser na Alemanha, na Inglaterra, na França, em todos os países do mundo, praticamente, você vai ter um recuo estratégico muito grande desses partidos de esquerda. Muito grande, muito, muito grande. Porque, né, estamos aqui vivendo a década neoliberal, Margaret Thatcher já nos disse, there is no alternative, né? Não há alternativa, você precisa aderir à lógica neoliberal, aderir ao programa neoliberal para poder ter o menos pior, para não sofrer tanto. Então, a linha política dos partidos nos anos 90 vai ser tocada por uma linha que vai buscar administrar o Estado neoliberal, que é o caso da social-democracia alemã, que é o caso do Labour Party, Partido Trabalhista na Inglaterra, que é o caso do Partido Socialista na França, do Partido Comunista Francês também, e, enfim, etc, etc, etc. E aí, com a derrocada desse modo de vida, com a destruição desse modo de vida, e sem uma alternativa de esquerda combativa, concreta e presente nos espaços políticos, porque vale lembrar, né? Os comunistas foram pesadamente perseguidos na Alemanha Ocidental. Pesadamente perseguido. Você não poderia se tornar funcionário público na Alemanha Ocidental se você fosse comunista, por exemplo. Se você tivesse qualquer tipo de vínculo político. Você não poderia virar. Você tinha várias restrições com relação à organização política. E aí, na esteira do fim da história, né, aquela ressaca do fim da União Soviética, aquela ressaca da queda do socialismo real, nenhuma organização vai conseguir dar cabo a isso. Hoje existe uma organização que é a Comunista Organisation, não sei como é que fala também, mas que está tentando trazer de volta esse espírito de organização em direção a um futuro socialista comunista na Alemanha. Ainda que de maneira muito incipiente, né? Ainda que de maneira muito insuficiente, mas que está fazendo essa força. E aí que está o pulo do gato. Onde que está o pulo do gato? Está no fato de que a aplicação de uma agenda de políticas liberais sobre os trabalhadores da Alemanha vão fazer os trabalhadores ficarem bravos, vão fazer os trabalhadores ficarem indignados, porque afinal de contas eles estão vendo o financiamento da guerra da Ucrânia, o enriquecimento das burguesias alemãs, eles estão vendo o crescimento econômico do país deles, mas ao mesmo tempo eles estão trabalhando mais, eles estão tendo uma vida cada vez pior. E aí você vê que ganha muita força nesse sentido, nesse cenário. Qual o discurso? O discurso de que a vida dos trabalhadores da Alemanha está ruim. Por quê? Porque pessoas de fora estão vindo roubar nossos empregos e impedir que os trabalhadores alemães tenham condições de sustentar suas famílias. Então, nesse cenário da crise capitalista, que inclusive é a responsável pela crise de refugiados, tá? A crise de refugiados que existe na Síria, na África, em vários países da Ásia, é fruto das políticas coloniais, é fruto das políticas de globalização.
entre muitas aspas, né, das guerras civis que são colocadas, etc, etc. Vocês já sabem disso tudo, né? Vocês já sabem disso tudo. Mas o que acontece é que esse discurso xenofóbico, esse discurso chauvinista, esse discurso radical de direita ganha muita força. Porque, de alguma maneira, ele é uma explicação que consegue dar uma consistência para o problema que está passando ali, sabe? Ele, claro, não vai ser o discurso, não vai ser a linha política que explica as raízes disso, né? As raízes disso estão no próprio sistema capitalista, que cria essas desigualdades, que cria a esfera da dependência, que cria uma agenda de austeridade, que cria uma agenda de políticas liberais, que cria uma agenda conservadora. A raiz do problema está aí. Mas o que acontece é que várias organizações começam a crescer seu discurso sob a justificativa de que são esses imigrantes, que são esses LGBTs, que são essas pessoas que não fazem parte da comunidade alemã, que estão estragando a Alemanha. Então tudo isso vem também com uma perspectiva e o reforço de um sonho que é o sonho ideal do que seria a Alemanha. Então, nessa crise que não para de se atropelar, a galera vai tentar voltar seus olhos para um período em que, supostamente, não haveria esse tipo de problema. E aí vai passar a se olhar numa organização política, que é, no caso, a AfD, que vai falar sobre essa realidade, entre aspas, né? Que vai endossar. O problema são os imigrantes, o problema são os LGBTs, o problema não é o capitalismo, o problema não é o capital, o problema não é a política de austeridade, não é a inexistência de impostos para super ricos, não é a privatização das empresas da Alemanha Oriental, não é nada disso, não é nada disso. Qual que é o problema? O problema são esses outros grupos que estão invadindo e destruindo esse modo de vida. E aí, a AfD, num discurso anti-União Europeia e anti-OTAN, né, de fazer aí essa contraposição, começa a ganhar muito a popularidade das pessoas. Por quê? Porque você está vendendo a ideia de que você parece uma alternativa. Uma alternativa que vai explorar os problemas pela raiz. A gente sabe que não vai. A gente sabe que não vai, porque a grande questão não é só o discurso, mas mesmo as políticas que a AfD apoia. E a gente sabe que a AfD usa esse resgate histórico, por exemplo, do nazifascismo, para resgatar um tempo glorioso e legal e bacana que todo mundo era feliz. Só que qual que é o problema? No fundo disso tudo, o problema é que essa ascensão ela é produto direto das políticas que foram aplicadas nos últimos 30 anos na Alemanha. E que permite com que a história se repita, primeiro como tragédia e agora como farsa. E é interessante porque muita gente está perguntando até aqui no chat, né? Mas como fazer com imigrantes que apoiam a AfD? A grande questão, e eu acho que isso também se envolve muito com o apoio que o Trump recebe nos Estados Unidos, é que esse apoio, ele não é condicionado necessariamente pela cor da pele. Tá ligado? Eu acho que esse é um erro de avaliação que muita gente de esquerda faz. Tipo, não é porque o cara vai ser um imigrante, um latino, um turco, um não sei o quê, que não é originário do território alemão, que ele vai necessariamente defender uma política pró-imigração. Por quê? Porque esse sujeito que tá indo para a Alemanha, que tá indo construir sua vida, ele está muito orientado, ele está muito influenciado por um discurso que é o discurso exatamente da construção de um modo de vida alemão. E que, é claro, a gente sabe que existe dentro da própria Alemanha essas é contraditório um imigrante, um latino, um turco apoiar a AfD ou o Trump? Claro que é. Claro que é contraditório, mas tipo, vocês estão esperando que as pessoas sejam 100% coerentes. Que todo mundo seja coerente historicamente. Não, a ideologia serve para isso, né, galera? A ideologia serve para isso. A ideologia serve para fazer com que o cara vá para a Alemanha, ou vá para os Estados Unidos, ou vá para esse lugar e se veja como parte daquela comunidade.
O que é aquela comunidade? É o cara que vai ter o carro, é o cara que vai ter a casa, é o cara que vai ser diferente dos outros imigrantes. Ele não é a mesma coisa que os outros imigrantes. É assim, a síntese do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, em que ele fala isso, sobre como é o colonialismo. E aí a gente vai de novo, né? A gente volta para a questão sobre o modo de organização capitalista mundial. Como é o colonialismo e essa dinâmica de centro-periferia que produz esse tipo de fenômeno. Por quê? Porque o cara pode ser latino, aipapi, pra caralho, e defender o Trump. Por quê? Porque na perspectiva colonial, nessa perspectiva e nessa visão, ele quer compartilhar o American Way of Life. Sendo branco, sendo negro, sendo latino-americano, sendo árabe, sendo, tanto faz. Tanto faz. Porque é ideologia. E aí, é claro, no seio desse processo, aí, é claro, a gente tem essa divisão, né? A gente tem essa divisão. A gente pode até ter pessoas, né, do alto escalão, da AfD, do Trump, não sei o que lá, que são latinos ou descendentes de latinos ou qualquer coisa assim. Mas no seio do movimento, né, na base, nas massas do movimento, essa diferença de racialização, essa diferença racial, ela aparece, né? Porque os militantes da AfD não vão reivindicar os militantes que sejam turcos, que sejam armênios, que sejam de países que não façam parte desse imaginário historicamente construído por essa brisa de Alemanha para os alemães, né? Eu acho que é importante entender isso, que hoje existe um marcador de modo de vida que não necessariamente vai se manifestar pela cor da pele deles, tá ligado? Tipo, e é isso, gente, não tem como esperar coerência de tudo e todos como se fosse só um exercício racional, né? Pra pensar, tipo, não é simples assim, né? Pra gente não cair na armadilha de ficar achando que os caras que apoiam, que são não sei o quê, é tudo imbecil, é tudo idiota. Pô, sei lá, né? Acho que não. Eu acho que é gente que tá imerso em ideologia. É isso, tá? Como que você combate isso? Você combate isso dizendo que essa pessoa não sabe pensar? Ou você oferece uma alternativa de verdade que não seja uma alternativa falsa e mentirosa, como é a AfD? Essa que é a questão, né? Por que as pessoas aderiram ao discurso da AfD? Ou aderiram ao discurso do Trump? Ou aderiram ao discurso do Milei? Por quê? Porque, no final das contas, esses discursos escancaram a crise. Eles mostram a crise. Eles falam da crise. Mas eles falam da crise a partir de uma visão, a partir de um olhar, a partir de um prisma, em que essa crise ela é causada por outras coisas que não as raízes da própria crise. Que não a própria crise, né? Por isso que é demagógico, por isso que é mentiroso, por isso que é falso, né? Que é o que a extrema-direita faz aqui no Brasil também. É o que faz aqui no Brasil também. Se apresenta com um ar de radicalidade, se apresenta com uma agenda que visa plantar esse pânico moral nas pessoas, desengatilhar essa noção de que a gente tá perdido, de que é uma guerra de todos contra todos, e a partir dessa noção, consegue mobilizar as pessoas. E aí a grande... e eu acho que é muito simbólico, né? É muito simbólico a gente lembrar da frase da Margaret Thatcher, em que ela diz: "There is no alternative", né? Não há alternativa, se curvem ao neoliberalismo. E o nome do partido que vai angariar o apoio das massas no leste da Alemanha, qual que é? Alternativa para a Alemanha. Claro que há alternativa. Claro que há alternativa. O problema é que o discurso que hoje domina a esquerda é de que não há alternativa. Esse é o discurso que domina a esquerda na Alemanha, no Brasil, na França, na Inglaterra, na Argentina. Assim, é o discurso dominante em todos os lugares. Todos os lugares. Aí, a esquerda, e isso inclui também aqui o PT, o PCdoB, a linha majoritária do pessoal que está caminhando nessa,
se propõe a fazer qual programa? Um programa de gestão do capitalismo neoliberal. É o carimbo de não há alternativa. E aí, se não há a construção de uma outra alternativa, as pessoas vão aderir àquilo que parece ser uma alternativa. Mesmo que no fundo não seja. Mas é isso, né? Olhando, reluzindo, e eu vendo ouro, eu vou pegar. Claro. Não é? É aquela cena do Aladim, que ele entra na caverna dos tesouros, né? Ele olha a lâmpada e fala, pode tocar em tudo, menos na lâmpada. É isso. Nem tudo que reluz é ouro, né? Mas se você não sabe, né? Se você não tem outra alternativa, se você não conhece, você vai fazer o quê? Por isso que eu acho que a questão central aqui é não a gente olhar para a história, para o passado, né? De toda a questão da Alemanha nazi, não sei o quê. E, os alemães são burros, não sabem votar, são idiotas, não sei o quê, blá, 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 blá. Não aprenderam com a história. Não é que não aprenderam com a história, né? É que a história já é outra. Essa que é a questão. E é por isso que a AfD reabilita o passado nazista. Reabilita o passado do fascismo alemão. Por quê? Porque dessa maneira, ela pode reescrevendo esse passado, ela altera a correlação de forças no presente. Então, a tarefa de fazer com que esse tipo de orientação de movimentação caia é dos grupos que estão comprometidos com um processo de autonomia e independência política para a classe trabalhadora. E a gente vê que, historicamente, né, quem construiu isso foram os comunistas. Foram os comunistas. Que conseguiram constituir uma alternativa concreta e robusta, né? Não alternativas pontuais, alternativas que acontecem em um lugar, mas não conseguem se expandir. Não, quem conseguiu construir isso foi a hegemonia proletária. Foi a hegemonia desse pensamento. E hoje, o pensamento da esquerda está totalmente tomado por uma hegemonia, por um campo de ideias liberal. Em que é mais aceitável você passar programa de corte, programa de destruição de empresa pública, programa que vai aprofundar aquele país no capitalismo, no caso brasileiro, dependente, né? Naquela circunstância, do que você fazer um enfrentamento. E aí é isso. Se ninguém faz o enfrentamento, alguém vai fazer o enfrentamento. E quem está fazendo, entre muitas aspas, esse enfrentamento, de maneira demagógica e mentirosa, é a AfD. A AfD está fazendo um enfrentamento político a essa hegemonia neoliberal superficialmente. Porque, no fundo, apoia o mesmo projeto. Apoia a mesma coisa. Com essa diferença de indignação. Né? Por quê? Porque a esquerda está tomada por esse discurso técnico-racional. Né? Não é política. A gente viu. Assistam a entrevista do Haddad, que eu reagi na live da semana passada, em que ele deu ao ICL. Porque ela é muito emblemática em relação a isso. Muito, 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 muito emblemática. Ela é a prova de como esse programa liberal da esquerda é a antessala do fascismo. É a antessala. É a antessala. Não adianta cobrar a responsabilidade de qualquer outra pessoa que não de nós mesmos que estamos organizados e empenhados nisso. Obrigado? E é isso. Enquanto a gente não combater essa hegemonia liberal para construir uma alternativa concreta, robusta, é isso que vai acontecer. Mais uma vez aí. Mais uma vez. Cara, é isso. É uma questão de tempo até a AfD se tornar dominante hegemônica. Claro que eu acho que isso vai demorar um tantinho ainda. Acho que eles vão sofrer uma certa pressão nessa parte de governança, etc, etc. Porque a hegemonia da democracia cristã é muito forte. Mas o crescimento duplicado da AfD, a vitória do Trump, as participações do Musk aí na vida já deveriam servir de alerta, né? Mas é isso. O governo brasileiro, o governo da social-democracia alemã, o governo trabalhista inglês está mais preocupado em cumprir a agenda de austeridade e lamber a frieira do pé do Fundo Monetário Internacional do que, de fato, em apresentar uma alternativa concreta, política, boa para a classe trabalhadora. Essa aqui é a realidade, né? Você pode não concordar, mas aí você vai estar errado. E
É isso. Mas eu quero saber o que você acha sobre isso. Você acha que a AfD vai crescer mais? Você acha que a minha análise está muito a bublé das ideias? Comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante para a gente saber o que você está pensando. E também não se esqueça de se inscrever neste canal, de curtir esse vídeo e se tornar membrinho clicando no Seja Membro, tá bom? É isso.